Olá, irmãos, shalom a todos, boa noite. Vamos lá para mais um discipulado. Saudades de vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto relevante para nosso tempo e entender algumas coisas a respeito de Gálatas. Quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela por favor no livro de Gálatas. Gálatas capítulo de número 1, nós vamos tratar de algumas importância a respeito do ministério. Eu sei que cada um de nós temos um ministério. E para que o ministério ele possa ser impulsionado, para que o ministério ele possa fluir, é evidente que nós temos que entender algumas coisas acerca do reino, entender a respeito do chamado, o porquê que Deus nos chamou, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos nos comprometer para que possa fluir. Um dos grandes mal que tem ocasionado na vida do povo de Deus, aqueles que são chamados, é porque especificamente não entende essas coisas a respeito do comprometimento, a respeito do zelo, a respeito de algumas características onde nós temos que embutir em nós essas características para que o ministério flua. Vamos pensar um pouco. Imagine um advogado que ele estudou, ele passou na OAB, na bendita da OAB, e ele quer militar em determinada área, mas ele fica apenas com o conteúdo que foi dado em sala de aula. Ele não vai fluir. Ele não vai ter sucesso, porque é evidente que ele precisa se especializar naquela área que ele quer fluir, naquela área que ele quer militar. E voltando para o nosso ministério, o chamado de Deus não é diferente. Não é diferente. Não tem nenhuma diferença. E esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que nós precisamos se achegar, nós precisamos se comprometer, nós precisamos zelar da palavra, nós precisamos fazer com que nosso testemunho seja a própria palavra, porque na verdade tudo isso são características de uma pessoa que se torna o discípulo de Cristo. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas capítulo de número 1, tá? E eu quero falar um pouquinho com você do 11 ao 24. Deixa eu dizer algo para você nesse tempo. Uma das coisas que vem me chamando a atenção é que as pessoas, elas não valorizam esse momento aqui. Pouquíssimas pessoas valorizam o discipulado, pouquíssimas pessoas valorizam o ensinamento da palavra de Deus. Mas deixa eu dizer algo para mim e para nós que estamos aqui. Aqui está o Yuri, está a Morgana aqui também, eles vieram aqui, o Yuri veio me ajudar. E a Morgana, ela está aqui também. Deixa eu dizer algo para você. Entenda uma coisa, sem instrução, não há como nós chegarmos longe. A instrução ela é tão relevante e tão necessária para as nossas vidas que quem tem instrução vai mais longe. Quem tem instrução se torna, digamos assim, um privilegiado porque tem instrução. Então, às vezes a pessoa ela faz um curso online, ela faz uma MBA, ela faz uma pós-graduação, ela faz uma graduação online
e tem um certo valor para aquela pessoa. Há um comprometimento. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite também é isso. Então eu quero que você valorize, tá? Nós estamos nesse período de pandemia e eu ouvi a voz do Espírito Santo e nós estamos aqui para que não haja aglomeramento, tá bom? Então eu sei que você está dentro do seu lar e eu quero pedir esse tempo a você. Eu quero pedir a sua sala de presente, o seu smartphone de presente, o seu tempo de presente, para que a gente possa viver um momento aqui. Eu vou falar hoje a respeito de como que nós podemos impulsionar o nosso ministério. Vou falar a respeito de Paulo. Paulo é um exímio exemplo de uma pessoa que entendeu todo o propósito. Todo o propósito ele entendeu. E na verdade, quando nós entendemos o propósito, nós fluímos. Então, voltando a dizer, a instrução é muito importante para os dias atuais. É muito importante. Gosto desse versículo, o salmista ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa ter um coração sábio. Ele está falando de propósito. Está falando de propósito. Então Paulo, aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 1, Paulo, o título diz: Paulo chamado por Deus. Só que não basta apenas ser chamado por Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. E a parte é voltada para você ir buscar o conhecimento. O conhecimento ele vai requerer de nós algumas atribuições aonde nós temos que nos envolver com o conhecimento. O conhecimento ele não vem de graça. Não vem. É preciso investir tempo. É preciso investir disciplina. É preciso ter comprometimento. É preciso às vezes ter foco naquilo que você quer aprender. Porque quando eu começo a investir esses princípios, vem revelação de Deus para as nossas vidas. E essa revelação vai te levar para um campo de privilégio, porque você tem a revelação. Você é o detentor do conhecimento. O conhecimento parou em você. Ninguém consegue arrancar de você ou arrancá-lo de você. Ninguém, porque é seu. Você buscou, você se capacitou. Você tem a habilidade, você tem a autoridade sobre o conhecimento. Então é isso que Deus ele espera de cada um de nós, tá bom? Eu vou ler o texto, eu vou ler do 1 ao 24 e depois a gente nós vamos falando o valor de cada versículo, nós vamos mensurando o valor de cada versículo. Eu quero que você compartilhe essa live com o teu ciclo de relacionamento, com os teus vizinhos, com os teus amigos, com os teus pais. Compartilhe nesse momento. Não permita que o obstáculo pare você nesse momento. Compartilhe. Talvez essa palavra, essa live vai falar com alguém que nesse momento esteja necessitado. Alguém que nesse momento perdeu a direção. Alguém que nesse momento não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir. Então nesse momento, você compartilha aí, eu dou um tempinho, nós vamos fazer uma oração. Enquanto isso, você compartilha essa live com o seu ciclo de relacionamento, tá bom? Deus abençoe a todos. Entenda que toda crise, ela passa, e essa crise também vai passar. E nós estaremos juntos, unidos, atrelados, ligados um no outro, para nós desenvolvermos a obra de Deus. Mas nesse momento nada impede você de você usar as redes sociais, de você evangelizar, de você mandar mensagem para as pessoas, de você pegar o teu WhatsApp, o teu telefone e orar por uma pessoa, tá bom? Quando você ouvir a voz de Deus, faça isso. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar nesse momento, Senhor, e engrandecer o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui na tua casa de oração. E nesta hora, Deus, nós vamos falar desse assunto aqui, Senhor, impulsionando o ministério, Senhor. Nós sabemos, Deus, que cada um de nós temos um ministério, cada um de nós, o Senhor, nos capacitou, Deus, para um chamado específico. Por isso, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Senhor, nesta noite, vem com Teu sangue, Senhor, sobre nossas vidas.
Senhor, que todo cansaço, toda fadiga, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, toda ansiedade, Deus, nós declaramos dissipada na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, a esses fatores, Senhor, que volte para um abismo sem direito ao retorno sobre nossas vidas. Por isso eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paulo, ele diz assim no verso número 11 de Gálatas, capítulo número 2, você que chegou aí agora, Gálatas, capítulo número 2, capítulo número 1, melhor dizendo, verso número 11 diz assim, ó: irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual era o meu procedimento no judaísmo, quando perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me superou, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. E chamou-me por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subir a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas em imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouvi dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus por minha causa. Queridos, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque fala de coisas profundas para o nosso chamado atual, nesse momento. Então, nessa noite, eu quero falar aqui do nosso treinamento de liderança, a respeito de impulsionando ministério. O seu ministério não depende de um pastor, o seu ministério não depende de Deus, não depende do Espírito Santo, depende de você. Quando nós nos alinhamos, quando nós assumimos a responsabilidade, começamos a focar, aí sim, aí o Senhor começa a trabalhar. Então, Colossenses 4,17 diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele traz a responsabilidade para o campo pessoal. E ele diz assim, cuide do ministério que você recebeu no Senhor. Então, só que para isso nós precisamos entender que Efésios 6,10 vai nos dizer: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Duas coisas:
Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O primeiro campo de se fortalecer no Senhor é nós gerarmos um relacionamento. Esse relacionamento, depois de realmente, quando ele está afincado, quando esse relacionamento ele está realmente concreto, aí nós vamos para o segundo campo. Qual é o campo? Agora, fortalecer, ser forte no poder do Senhor. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Por que no poder? Porque vem o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, ele vai nos dar muitas atribuições. Dentre elas, vai nos dar força. Dentre elas, vai nos capacitar, vai abrir a visão, para que a gente possa seguir o curso de sempre mais impulsionando o ministério. Então, nós, sabe, você não pode se contentar aonde você chegou. Eu estou falando ministerialmente, porque Deus tem mais. Sempre Deus tem mais. Então nós devemos nos preparar para onde Deus deseja nos levar. Eu não posso ficar acomodado aonde eu já cheguei, mas eu tenho que me preparar sempre, e esperar para onde Deus quer me levar. Então nessa noite, eu gostaria que você entendesse essas verdades, tá? Você chegou até aqui como discípulo do Senhor, e agora eu preciso entender que os próximos anos como são? Vai depender do investimento de hoje. Depende unicamente do investimento de hoje. É por isso que quando Paulo ele está escrevendo aos Gálatas 6:17, Paulo ele diz assim, que tudo que o homem planta, tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, dentro desse caminho de investimento espiritual, de comprometimento com o reino, como discípulo, depende só de mim. Porque nós lemos aqui que Paulo, quando ele assume essa nova natureza em Cristo, quando Paulo assume a realidade do seu chamado, Paulo não esperou por ninguém. Eu li aqui. A Bíblia diz que ele não espera por ninguém. Agora, um dos nossos problemas é que quando nós recebemos a Jesus, nós só queremos ficar em Jerusalém. Nós não queremos ir às Arábias. Nós não queremos ir, sabe, a Judéia, nós não queremos. E aqui o texto vai nos dizer que Paulo ele foi sem ao menos pessoas conhecê-lo. Ele também não conhecia os irmãos que estavam lá naquela época. Então, esse momento aqui, eu gostaria que você entendesse que a palavra nos chama a uma realidade de nós termos o caráter de Cristo. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos uma carta viva. O discípulo do Senhor, ele tem que entender que quanto mais ele cresce em Deus, quanto mais ele se compromete com o discipulado do Senhor, haverá revelação sobre a vida dele. Então, para onde você está seguindo? Essa é uma pergunta que não pode parar. Para onde você está seguindo? Qual é a sua expectativa com relação ao futuro? Paulo aqui nesse presente momento, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele se compromete de imediato. Paulo, ele sabia que Deus tinha coisas grandes, coisas profundas a serem reveladas. E Paulo não abre mão de agora buscar esses conhecimentos. Paulo não abre mão de agora conhecer mais sobre esse novo caminho, sobre essa nova etapa da sua vida. Então, como discípulo do Senhor, eu não posso simplesmente aceitar o título de discípulo e acabou. Acredite que seus melhores dias ainda estão por vir. Acredite nisso. Mas para isso eu preciso ter uma mentalidade de futuro. Eu preciso me preparar, porque quando o futuro chegar, o futuro até pertence ao Senhor. Mas o preparo não, o preparo é meu. Eu preciso me preparar. Então muitos de nós não entendemos o que Paulo escreveu aos Filipenses 1:6. Ele diz assim: estou convicto
de que aquele que escolheu, do que aquele que começou a boa obra, vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Então, essa questão de nós aceitarmos o chamado do Senhor, não é um processo onde eu vou ficar estático ali parado. Não, é movimento. O reino é movimento. Então, para que você possa entender que para você, para o seu ministério ganhar impulso, você precisa de algumas características. O verso de número 11, que nós lemos, Paulo ele entendeu uma revelação. E qual foi a revelação que Paulo entendeu? Uma revelação sobrenatural. Uma revelação sobrenatural. Paulo, ele cresce na visão do ministério sobrenatural. E ele diz assim, o verso número 11: não é de origem humana. O finalzinho do versículo. O que não é de origem humana? O que ele recebeu. O que ele recebeu. Ele fala que não é de origem humana. Ou seja, ele captou a revelação que veio do céu para a sua vida, e ele entendeu que o que aconteceu na sua vida, que a salvação que agora chegou na sua vida, que o chamado que agora veio trazer uma nova vestidura para a sua vida, não era de origem humana. Não era de origem humana. Veio do alto. Veio do alto. Você hoje se encontra no Evangelho. Você hoje faz parte de um povo. Você hoje faz parte de uma nação santa. Você hoje faz parte dos escolhidos de Deus. Agora eu preciso entender que dentro da nação santa, dentro dos escolhidos, eu preciso ter característica singular. E para isso eu preciso me comprometer. Então ele diz assim: irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Uau, é forte isso aqui. Não é de origem humana, Paulo declara. Paulo entendeu a revelação. E Paulo aqui, o período que Paulo fala isso aqui, Paulo ele gera esse entendimento, Paulo gera essa maturidade gerada pelo Espírito Santo na sua vida através do comprometimento. Às vezes nós nos rendemos ao Senhor e nós vivemos como uma certa música de um compositor brasileiro que ele canta e ele diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que nós devemos nos comportar. O comprometimento é outro, vai além. O Claudemir ele pregou aqui na quarta-feira e ele falou a respeito de algumas características sobre a vida de Pedro, que Jesus notou aquelas características em Pedro como discípulo. Será que Jesus tem notado em você que tipo de característica? Qual é a característica que nesses dias, como igreja, como discípulo, o Senhor tem notado de nós? A segunda coisa que eu quero te dizer no verso de número 12 é que Paulo, ele busca experiências pessoais com o Senhor. Esse é um campo que muitos não querem ter experiências pessoais. Existe um momento em nossas vidas que para que o nosso ministério ele seja impulsionado, eu preciso viver experiências com Deus. Experiências vão gerar, uma nova forma de você enxergar, uma nova fé, uma nova unção na tua vida, uma nova forma de você confiar no Senhor. Então Paulo, no verso número 12, do 1, Paulo vive experiências pessoais com o Senhor. O discípulo que não vive experiências pessoais com o Senhor, ele não acredita no Senhor. Ele não acredita em revelação. Porque todos nós precisamos ir para esse campo, o campo das experiências pessoais. Isso vai gerar em nós maturidade, vai gerar confiança em nós. Então Paulo ele diz assim, não recebi de pessoa alguma.
nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. E aqui me chama a atenção, sabe o quê? Que quando Paulo se converte a Cristo a caminho de Damasco, Atos de número 9, aqui me chama a atenção que Paulo, ele talvez se fosse nós, nos dias de hoje, a gente iria correndo para Jerusalém. Jerusalém estava vivendo um fascínio poderoso. O Espírito Santo está lá trabalhando em Jerusalém. Os apóstolos estão fazendo milagres, coisas extraordinárias. Os apóstolos estão ganhando pessoas para Jesus. Os apóstolos, como os discípulos do Senhor, estavam fundamentando o reino. Paulo não vai para lá. Paulo poderia ir e dizer assim: eu estava vindo, e no caminho de Damasco, eu fui surpreendido pelo Senhor Jesus, e as instruções que ele me passou são essas. Paulo não fez isso. Então, esse campo das experiências pessoais, você não precisa de um pastor para isso. É pessoal. Sabe, isso são situações objetivas que nós temos que começar nesse tempo a conhecer quem nós somos em Deus. Então Paulo, ele diz que tudo que ele recebeu, que ele encontrou, foi por meio de revelações. Revelação só vem para a vida daqueles que são íntimos de Deus. Entenda uma coisa, eu estou lendo um livro, e esse livro, o autor fala a respeito de pessoas, mas o autor começa o livro falando a respeito de Jesus. Jesus, ele tinha 3 classes de amigos. Jesus tinha a classe dos amigos estratégicos, Jesus tinha a classe dos amigos necessários, mas Jesus tinha também a classe dos amigos íntimos. E eu preciso ver que tipo de amigo eu sou de Jesus, porque os amigos íntimos recebem revelação. João recebeu revelação para escrever Apocalipse. Pedro recebeu a revelação recebendo as chaves dos céus. Então nesta noite, entenda uma coisa: existem coisas que nós nunca iremos compreender por uma universidade, por livros, por pastores. Nós não vamos compreender, porque quem vai nos revelar é o Espírito Santo. Quem vai nos revelar é o próprio Deus. O próprio Deus, por meio de encontros pessoais, por meio de revelações. Então ser discípulo é ser comprometido. Paulo, ele diz o seguinte, que nós devemos lutar continuamente. Paulo, ele quer dizer isso aqui nesse texto, no verso de número 13 e 14. Paulo, ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Irmãos, discípulos do reino do Senhor, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Então Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma luta constante. Ele lutava contra essas heranças malignas que havia sobre a vida dele. Paulo, ele disse que ele tinha um procedimento no judaísmo. Qual era o procedimento que tinha? Ele atacava a igreja com violência. Ele era violento com a igreja do Senhor. Para quê? Para destruir a igreja. Então ele era comprometido com aquilo que ele sabia fazer. Ele era comprometido com esse conhecimento velho que havia sobre a sua velha natureza. Mas quando ele abriu mão da velha natureza e ele recebeu a nova natureza, é por isso que ele escreve 1 Coríntios 5,17, ele diz sobre a nova natureza. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para que eu seja um discípulo exímio de Cristo,
eu tenho que deixar a velha vida. Eu tenho que deixar os velhos modos, os velhos padrões. Não há como eu dizer eu sou um discípulo do reino e eu continuar vivendo dentro dos velhos padrões. Não. O Senhor não aceita. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele diz assim, extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ou seja, o legado que os antepassados atribuiu para Paulo, ele zelava. E nós, será que nós temos zelado desse legado? Será que nós temos cuidado desse legado? Para que esse legado saia do papel e seja a minha vida, seja a tua vida? Então aqui eu entendo que Paulo ele era habilidoso no que ele fazia. Por que ele era habilidoso? Porque ele investia tempo buscando conhecimento. Paulo se aplicava ao seu conhecimento. Ele diz ao procedimento, eu tinha um procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja do Senhor. Só que nós entendemos que quando Paulo ele muda, o procedimento de Paulo é outro, mas com comprometimento. Na questão de nós impulsionarmos o nosso ministério, o nosso chamado como discípulo do reino, eu preciso me comprometer, irmãos. Não há como eu querer fazer as coisas do Senhor sem comprometimento. Por quê? O discípulo ele não anda sem revelação. O discípulo precisa de revelação. Uma das coisas que me chama a atenção da vida de Pedro, da vida de João, da vida de Tiago, é que na última ceia, a visão do reino já está sobre eles. E eles dizem assim, Senhor, aonde o Senhor quer que nós preparamos a última ceia? Isso me chama muita atenção, porque isso demonstra que aqueles discípulos, eles captaram a visão de Cristo para a sua vida, e agora eles começaram a colocar em execução. Eles aprenderam, eles colocaram em prática. Então um cristão do tempo atual é a mesma coisa, irmãos. Eu preciso ser um leitor de Bíblia, sim, mas eu preciso praticar o que a Bíblia diz. Eu preciso praticar, eu preciso receber revelações. Ele diz assim, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Puxa, que coisa maravilhosa. Ou seja, o cara, mesmo com o seu eu, mas ele tinha a preocupação de ser o melhor. É por isso que Jesus chamou a Paulo. O Senhor identificou essas características da vida de Paulo como discípulo. Transformou Paulo em um grande homem, depois de Cristo. E nós, irmãos, como os discípulos do reino, qual é o comprometimento que nós temos para nós recebermos mais de Deus? Não para sermos melhores do que as pessoas, mas para ajudar as pessoas. Porque quem recebe revelação, compartilha. Quem recebe revelação, não retém a revelação, vai passar adiante. Então, eu entendo que Paulo ele era comprometido com as coisas de Deus. Esse é o tempo do comprometimento, está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe, valorizar o legado das instruções é o que nós temos que fazer hoje como os discípulos do Senhor. Ele diz que ele era extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados. Comprometimento, preocupação em continuar o legado. Era ruim, mas ele era comprometido. Quando o Senhor vê essas características na vida de Paulo, o Senhor o chama como discípulo. Não se alcança a maturidade espiritual se não viver mais além dos nossos sentimentos. Você não é o que os seus sentimentos dizem que você é. Você não é o que os seus pensamentos dizem que você é. É por isso que Salomão, escrevendo os provérbios, Salomão diz que o que nós devemos guardar é guardar o coração,
a sede das emoções. E nesse tempo que nós estamos vivendo, como que está a blindagem do teu coração? O que tem motivado o teu coração como discípulo do Senhor? O que tem motivado o teu coração para desenvolver a obra do Eterno? Nós devemos pensar nessas coisas. O que você produz por si mesmo só vai gerar apenas orgulho humano. Orgulho humano, carnalidade. É por isso que Paulo ele diz que o que ele recebeu não veio de origem humana, mas veio do alto. E nós recebemos algo que veio do alto, o Espírito de Deus. A revelação da palavra. A revelação da palavra. Então, dentro disso, o que nós devemos fazer então, pastor? Valorizar o chamado pessoal. Valorize o seu chamado. Quando ocorre a valorização do chamado, vai ter um desabrochar, um desenvolvimento para o crescimento, para a maturidade. Ele diz no verso de número 15, ele diz assim, Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Por que você está no Evangelho? Será que nós achamos que nós estamos por estar? Não. João 15, o Senhor está instruindo os seus discípulos e ele diz assim, deixa eu dizer algo para vocês. Eu preciso que isso fique bem claro em vocês. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Portanto, vades, deis frutos, e os frutos permaneçam. O Senhor está falando de um cuidado, que eu preciso cuidar do fruto. Então todos nós não podemos viver um discipulado de ser estéril. Não. Eu preciso produzir para o reino. Eu preciso dar frutos para o reino. Porque um dia o Senhor irá cobrar da minha vida e da tua vida. Então você foi chamado do alto. Foi lá do alto que você foi chamado, não foi da terra. Você foi chamado do alto. Então você está aqui agora na terra. Você está aqui, chamado para seguir Jesus, chamado para ser discípulo. Agora eu preciso entender se as características do discípulo estão embutidas na minha vida, como seguidor de Cristo. Então nesta noite, entenda uma coisa: para que o meu ministério seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso manter o foco na missão do reino. Manter o foco na missão do reino. Jesus ele falou uma certa feita, ele diz assim, primeira pessoa do singular, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que como discípulo eu preciso entender que quando eu não mantenho o foco na missão do reino, as distrações, elas me paralisam. Elas nos paralisam, as distrações. Então, Paulo ele vai dizer lá em Gálatas 5,16 que há uma luta entre o espírito e a carne. Todos os dias há uma luta. Agora vamos mensurar aqui. Digamos que esses dois copos aqui, uma conjectura, aqui é a minha alma e aqui é meu espírito. Esse aqui está cheio, tá? Esse está vazio. Esse é o meu espírito e esse é a minha alma. Agora digamos que esse aqui é a minha alma, ele está cheio. Quem vai ganhar? A carne. Aí eu me torno uma pessoa violenta dentro de casa. Eu me torno uma pessoa lascível. Eu me torno um adúltero.
eu me torno invejoso. Agora, quando eu me encho do Espírito Santo, aleluia, aí aqui eu deixei de ser carne. Aqui agora eu passo a receber revelações de Deus, cheio do Espírito Santo. Aqui agora eu passo a receber revelações para todas as áreas da vida. Aqui agora a carne não tem mais domínio sobre a minha vida. Se eu procurar zelar do Espírito Santo que há na minha vida, da quantidade do Espírito que há na minha vida, se eu procuro manter uma vida de santidade, Hebreus 12:15 vai dizer que não pode ter sentimentos malignos na minha vida, sentimentos que venham prejudicar o meu espírito. Ou seja, a mentalidade do reino, foco nas coisas de Deus. Então Paulo, ele diz assim no 16 e 17 de Gálatas, capítulo número 1: quando lhe agrado revelar o Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Um dos grandes problemas nessa geração atual de cristão é que, perdoe a minha fraqueza, eu estou aqui na condição de ensinador esta noite, de discipulador nesta noite. Um dos grandes perigos eminentes é que nós não queremos conhecer isso aqui. Não há como avançar sem conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus está falando disso. Direção, alimento, verdade absoluta para a minha vida e para a tua vida. Então ele diz assim, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, o 17, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Irmãos, Paulo ele poderia ter a seguinte mentalidade: Senhor, já que o Senhor me chamou, agora eu vou para Jerusalém, eu vou ficar com aqueles lá que já receberam mais de ti, e eu vou ser discipulado por eles durante um período, e depois eu me atento para o chamado. Tá bom assim, Senhor? Paulo não agiu assim. O nosso problema hoje é que o nosso nível de comprometimento em conhecer a palavra de Deus, às vezes, está muito aquém do que o Senhor espera de nós. Está muito aquém do que o Senhor espera de nós. Agora, partindo para esse campo de conhecermos a palavra, de nos comprometermos com a palavra, o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos ser maus maridos, más esposas, más avós, maus filhos, maus funcionários, maus cidadãos, e discípulo eu não vou nem falar. Então tudo depende do padrão que você está conduzindo a sua vida, do comprometimento que você está conduzindo a tua vida. Se tem comprometimento, irmãos, vai ter o derramar de Deus sobre a tua vida. Se tem comprometimento, vai ocorrer revelação de Deus sobre a tua vida. É por isso que nós olhamos para algo chamado igreja, e nós vemos que a igreja ela está a desejar a condição de igreja. É por isso que hoje nós estamos em uma guerra política, sabe, uma guerra de mentalidades, aonde não passa de simplesmente vãs filosofias ou ideias, aonde cada um pensa que tem que andar de uma forma. Não, eu vou andar assim, não, eu entendi assim. Não, existe um padrão. Deus levantou homens e mulheres que receberam revelações para trazer instrução a vidas. Então nesta manhã, entenda uma coisa, Paulo diz assim, não fui a Jerusalém, ao templo. Ele não foi a Jerusalém, ele não foi ao templo receber instrução, mas Paulo começou a receber revelação.
Quando se recebe revelação, irmãos, isso está falando de intimidade, de prioridade. Qual é a sua prioridade nesse tempo? O que você tem feito? Qual é o seu grau de intimidade? Que tipo de amigo você é de Cristo? Necessário? Estratégico ou íntimo? Pensa nisso nessa noite, em nome de Jesus. Paulo não precisou ir a Jerusalém, Paulo não foi ao templo, Paulo não encontrou colegas, mas ele foi direto para a missão. Aonde? Ele foi para a Arábia, ele foi para a Síria, ele foi levar o que as pessoas necessitavam, palavra de esperança, ele foi levar vida para as pessoas. E nós estamos há algum tempo trabalhando para nós fazermos isso. Mas enquanto não, acabar essa pandemia, você pode fazer isso. Você pode orar ao Senhor, pedir para o Senhor: Senhor, através do Teu Espírito, coloque alguém na minha vida para que eu possa discipular via WhatsApp, via telefone, Senhor. Esse é o tempo, irmãos. Não ande segundo a música, vida leva eu. Não, vida não leva eu não, irmãos. A vida exige comprometimento de nós. Todos nós, dentro do chamado, quando nós temos foco, vai acontecer alguns contornáveis. Quando nós estamos à margem de um rio onde tem muitas pedras, um rio onde o vale faz curva, o rio, ele não para por causa das pedras, o rio, ele não para por causa das curvas, o rio, ele segue a sua fluência. A vida cristã é a mesma coisa. A mesma coisa, a vida cristã. A vida cristã, eu como discípulo, eu tenho que fluir, eu tenho que receber do Senhor. Por que eu tenho que receber do Senhor? Porque eu sou a fonte. Jesus, ele falou em João, que aquele que crer nele, rio de água viva vai fluir de dentro dele. Eu sou o manancial de águas vivas. Eu sou o manancial de águas vivas. Quantas pessoas que estão sedento, esperando pela água. Mas às vezes nós, como os discípulos, nós temos cisternas rotas, como Jeremias diz. Esse é o tempo de você cavar poço. Cavar o poço do conhecimento na palavra de Deus. Cavar o poço da intimidade com o Senhor. Esse é o tempo de nós orarmos até nós nos tornarmos amigos íntimos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa de mim e de você. Então, os contornáveis são pedras no caminho. Não vale apenas chutar pedra porque eu vou machucar o meu pé. Quando nós éramos crianças, eu lembro muito bem disso. Talvez os mais velhos vão entender isso. Eu estou na iminência de fazer 46 anos, dia 24 de maio, hashtag fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. Às vezes, nós pegávamos caixa de papelão e nós colocávamos pedra, isso é real, tá? Nós colocávamos pedra dentro da caixa de papelão e às vezes vinha aquele engraçadinho pela rua e chutava a caixa. Era uma pedra, machucava o pé. Fazíamos isso quando nós éramos criança, adolescente. Só que o rio de Deus que há dentro de você, a tua família não pode impedir o teu chamado, o teu trabalho não pode impedir o teu chamado, os teus sentimentos não podem impedir o teu chamado. O namoro não pode impedir o chamado. Se tem algo na nossa vida, que impeça, que seja incontornável para um chamado, está errado. A Bíblia diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. É a Bíblia que diz isso. Então nesta noite, entenda uma coisa, apegue-se ao seu ministério, desenvolva o seu ministério ao chamado da missão do reino de Deus para a tua vida.
Não permita que nada paralise você. Só que entenda uma coisa: para que o ministério pessoal, coletivo, ele seja impulsionado, eu preciso respeitar e aproveitar o momento, o tempo. Isso é outra coisa que poucos fazem. Poucos fazem. A Bíblia diz no 18 e 19, veja bem, acompanha aí, 18 e 19. Depois de 3 anos, 36 meses, ele diz: subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Irmão, a sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro chega na porta do templo e diz assim: ó, eu não tenho nada não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E isso não abalou o cárcere emocional de Paulo para ir lá conhecer Pedro. Sabe, a vida emocional de Paulo era equilibrada. Paulo, como discípulo, nos ensina nessa noite que ele tinha equilíbrio, que ele tinha controle, que ele tinha domínio próprio. É por isso que ele escreveu sobre domínio próprio. E quantos de nós, irmãos, que como discípulos não temos equilíbrios emocionais, não suportamos as pressões da vida? Quando Deus começa a nos limar, sabe? Isaías diz isso, que nós estamos na aljava do Senhor e que Ele nos lima para depois nos lançar como uma flecha. Nós espanamos também, nós não queremos. E Paulo diz assim, ó: depois de 3 anos, subi a Jerusalém, 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Uau! O cara entendia o chamado. O apóstolo Pedro, que era o líder, não tirou a visão do foco de Paulo. Paulo só ficou lá 15 dias. E ó, então o chamado, ele é mais importante do que qualquer tipo de área da tua vida. Desde que você se capacite, desde que você entenda a importância, o valor do chamado, você como discípulo. Então ele diz assim, ó: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O cara não quis nem conhecer os outros apóstolos. Ele não quis conhecer João, que era o íntimo de Deus, o íntimo de Cristo. Ele não quis conhecer, porque ele focou nas prioridades como discípulos do Senhor. O mundo lá fora está gemendo, as famílias, elas estão destruídas, porque não há um posicionamento nosso como discípulo do Senhor. Às vezes, quando falamos, sabe, de financeiro na igreja, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas espanam. Não temos comprometimento como discípulo de uma vida de fidelidade. Não temos. Mas esse é o tempo de um alinhamento, irmãos. Esse é o tempo de nós fluirmos no Senhor. Esse é o tempo de nós abraçarmos a causa do reino de Deus. Então tem discípulo que só quer ir a Jerusalém, lugar bonito, aonde está fluindo tudo, aonde tem pessoas para ajudar, aonde aqueles que conhecem mais estão lá, aonde, sabe, está fluindo movimento, fluindo conhecimento. Não, Deus nessa noite chama a mim e a você para o campo pessoal das experiências com Cristo. E se você quer ser um discípulo que tem experiências com Cristo, você não pode abrir mão disso. Não importa se vai doer, não importa se vai demorar, mas é importante, porque quando, sabe, você ir para as Arábias, para esse processo de conhecimento, foi o que Paulo fez. Paulo, ele foi para lugar que ninguém queria ir. Ele foi para a Arábia, ele foi para a Síria, levar a palavra de Deus, aonde as pessoas não conheciam, mas ele foi cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E nós temos uma igreja,
um templo, temos um pastor, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos instrução, conforme estou dando para você nessa noite. E às vezes não valorizamos. Só que a Bíblia diz que o dia mal chega. E às vezes, dentro de um dia mal, nós aprendemos a ter revelações de Deus. Aí ele diz assim, ó, o verso de número 19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aleluia. Comprometimento, foco, é o que nos leva ao nível de maturidade, sabe? Não é no seu tempo, sabe? Nós devemos confiar e esperar no agir de Deus em nossas vidas. Mas enquanto isso, a obrigação de ter uma vida de oração, a obrigação de conhecer a palavra de Deus, a obrigação de receber do Senhor, não pode ficar inerte, não pode ficar paralisada. Entenda uma coisa, seja paciente. O seu esperar é uma demonstração de fé no agir soberano de Deus em você. Por isso nós não devemos atropelar o tempo. Se enche de Deus para o seu tempo. Talvez o seu tempo já passou. Não brinque com o seu chamado em nome de Jesus. Entenda outra verdade, já estou concluindo. Entenda outra verdade. Para que o seu ministério seja impulsionado, você precisa ser verdadeiro em todas as etapas. Eu não consigo entender, irmãos, uma pessoa que quer receber de Deus, mas na sua vida financeira não é fiel. Não libera esse campo para o Senhor atuar. Eu não consigo entender. Não vai haver o desenrolar de Deus. Porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. É do pouco que começa. Em todas as áreas da vida. No verso de número 20, Paulo diz assim, ó: Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, não minto. Verdadeiro. Então, nós devemos entender uma coisa, queridos. Eu devo submeter ao caráter a Deus, ter um caráter de fidelidade ao Senhor, sustentar o meu caráter, não importa o que vai acontecer. Sabe o que eu fico pensando? Nessa era agora, quantos cristãos, mulheres, que mentiram para receber R$1.200? Ô irmãos, será que uma vida de paz não vale a pena zelar para que depois nós não sejamos confrontados pelo próprio Senhor, para que o diabo não cause acusações? Esse é o tempo de nós sermos verdadeiros, queridos. Fale a verdade, sabe? Do contrário, a mentira vai revelar quem você é. A mentira revela a pessoa, quem ela é, porque a máscara cai. Então Paulo aqui nesse momento, Paulo está demonstrando, ele diz assim, ó: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, não minto. Então ser discípulo é negar a si mesmo. Gálatas capítulo número 5 vai nos dizer isso. Sabe, para que o seu ministério possa ser alavancado, estar disponível para abraçar novos desafios. A vida, queridos, a vida de um discípulo é viver desafios. Os discípulos anteriores, quantos desafios que esses camaradas viveram? Quantos desafios eles viveram? Veja o que Paulo diz aqui, no 22 e 23, vamos lá acompanhar? Ele diz o seguinte, ó: não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo, apenas ouviam dizer:
aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Chegou o tempo do reconhecimento. As pessoas estão esperando isso, tá? Onde você ainda não é conhecido, é o seu testemunho que precisa ser desenvolvido. É o seu testemunho que precisa ser desenvolvido aonde você ainda não é conhecido. Um testemunho de um discípulo fiel. E aí o verso de número 24, para concluir, Paulo diz assim: e glorificavam a Deus por minha vida. As pessoas estão glorificando ao Senhor pela sua vida? Será que as pessoas estão glorificando ao Senhor pelas nossas vidas? Nós somos o diadema da coroa de Deus. Olha que privilégio, você ser um diadema da coroa de Deus. O profeta Isaías vai nos dizer isso. Então você está levando as pessoas a glorificar a Deus, ou está levando as pessoas a se distanciarem de Deus? Uma pergunta para nós essa noite. Então o seu testemunho pessoal é a sua maior pregação. O seu testemunho pessoal, Paulo nos ensina isso, porque a igreja não conhecia Paulo, mas o que Deus estava fazendo naquela era, pela vida de Paulo, os irmãos reconheceram e começavam a glorificar a Deus pela vida de Paulo. Um discípulo cheio das revelações de Deus, um discípulo comprometido em compartilhar as revelações de Deus. O que você fala e vive é tão importante como você fala e vive. O que você fala e vive é tão importante como você fala e vive. Entenda isso nessa noite. Conduza pessoas para glorificar o nome de Jesus por meio da tua vida. Sabe por quê? 2 Timóteo 4,5, o final do versículo diz assim: cumpra plenamente o seu ministério. Eu não posso ser um abortador do meu ministério. Eu não posso abortar o ministério que Deus tem para a minha vida. Eu preciso me comprometer com isso. E esse é o tempo. Se comprometa, porque já já nós iremos para outro nível. Nós temos que sair dessa crise forte. Nós temos que sair dessa crise cheio do conhecimento de Deus, com a autoridade de Deus em nossa boca, para ir liberar palavras. Quantas famílias que nessa era estão chorando, desesperada porque perderam os seus entes queridos, e às vezes nós não temos uma mensagem de esperança. Então nessa noite entenda uma coisa, conclusão, para que nós possamos parar. Você quer crescer com sua igreja? Você quer crescer com a sua igreja? Este é o nosso ano do crescimento, tá? Isso aqui não é contraditório. Este é o nosso ano do nosso crescimento, porque Deus está te dando tempo para você crescer. A igreja está crescendo a nível de maturidade, a nível espiritual, e você como discípulo não pode ficar fora. Veja onde estamos. Qual é o momento, qual é a estação que nós estamos? Seja cooperador de Deus para o crescimento da igreja. Ele quer fazer você como pessoa crescer, o Espírito Santo. Sabe, não trabalha para o seu próprio crescimento, não. Trabalha para o crescimento, do desenvolvimento do corpo de Cristo como igreja. É isso que é ser discípulo. Não seja, sabe, um sabotador do que Deus tem planejado para a tua vida. Não sabote o que Deus tem planejado para a tua vida. Sabe por quê? 1 Coríntios 3,6. Deus é quem faz crescer. Seu ministério só vai crescer se você crescer. É por isso que lá atrás eu falei, não depende de um pastor, não depende de Deus, não depende do Espírito Santo, não depende do diabo, depende de você.
Depende de você. Então Ele quer que você cresça, brilhe, apareça, seja grande, cheio do Espírito Santo, com humildade de Cristo na tua vida, com a mentalidade do reino sobre a tua vida. Tem um pensamento aqui de uma mulher chamada Marta Medeiros. Eu achei muito importante, eu vou compartilhar com você, que diz assim: Ele quer fazer isto, porque assim o nome dele e seu reino serão ampliados também. Aí ela diz assim novamente: crescer custa, demora, provoca dor, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas. O adversário somos nós mesmos. Vou repetir para você: crescer custa, demora, provoca dor, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas. O adversário é você mesmo, Reinaldo, para o seu crescimento. Que nessa noite você possa ficar com essas verdades, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer 2 discipulados, interno, externo, e um discipulado interno. E no discipulado interno nós vamos ver o nível de crescimento. Então, eu quero lançar um desafio aqui agora para você. Um desafio. A partir de hoje, daqui 15 dias, nós iremos nos encontrar aqui. E o seu desafio é ler e crescer com as cartas, com o livro de Neemias. E nós iremos discutir aqui o livro de Neemias, tá bom? Cada um terá um tempo específico para falar o que aprendeu. Esse será um novo nível de discipulado para as nossas vidas. Então, sexta que vem, eu estarei aqui novamente. Você, a partir de hoje, você tem 15 dias. Os que estão em casa, nós daremos um tempo aqui pelo WhatsApp, via vídeo, pelo WhatsApp, para que você também possa esboçar para todos. Nós vamos lançar ali na TV a sua fala e você vai se comprometer também. Ninguém vai ficar de fora, nem os que virão aqui, que estão fora da margem de risco, mas você que está em casa, você também vai se comprometer como discípulo em conhecer o livro de Neemias. É um livro pequeno, então até daqui 15 dias você vai estar ali falando para todos, tá bom? Deus abençoe você, que haja de Deus sobre a tua vida, que haja um novo crescimento de Deus sobre a tua vida, que haja maturidade de Deus sobre a tua vida, porque a palavra de Deus deve falar mais alto do que qualquer tipo de sentimento teu. Atente-se para o chamado de Deus, tá bom? Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, nessa noite, Senhor, porque Tu falaste conosco, para que nós possamos ter foco na missão, para que nós possamos ter foco em crescimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, neste tempo, Senhor, descer, Senhor, e ter um novo nível de amizade contigo, Senhor, sermos íntimos Teu, Senhor, que neste tempo nós possamos nos comprometer, Senhor, ó Deus, com a Tua obra. Por isso eu quero te louvar e te engrandecer em um nome de Jesus. Queridos, as pessoas que não participaram da ceia, nós estamos levando devagarzinho. Tem o irmão Antônio, tem a Givanilda, tem as irmãs Cidas, que são 3 Cidas que tem aqui no ministério, e nós iremos levar para vocês, tá bom? Então essa semana que vai entrar agora, nós levaremos a ceia para vocês. Irmã Maria, amamos você. Irmão Antônio, Givanilda e os demais que não estão aqui, nós amamos vocês. Deus abençoe a todos, tá bom? Forte abraço. Domingo nós estaremos aqui, temos o culto das 10, venha com a sua máscara, tá bom? E temos o culto das 18. Beijão no coração, Deus abençoe a todos.